Bíblias, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 21. 1 João, primeiro evangelho de João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O Senhor nos abençoe. Meus irmãos, João, após falar sobre a igreja e suas fases de amadurecimento, que ele falou um pouco antes, citando filhinhos como aqueles que estão começando na fé, citando os jovens como aqueles que lutam contra os seus pecados, lutam contra os seus problemas, e os pais como adultos que já conhecem a Deus, já se aprofundaram no caminho do Senhor, no entendimento da vontade do Senhor. Depois ele fala sobre, fazendo uma diferenciação entre o falso e as provas que o cristão tem que dar como cristão. Então, a primeira prova que nós falamos aqui, que João coloca, ele coloca no versículo 3 até o versículo 6, nesse capítulo 2, ele fala sobre a prova da obediência à palavra, ou a prova moral, que o cristão ele tem que provar que é cristão obedecendo a palavra. Depois ele fala da prova social, do versículo 7 até o versículo 11, quando ele fala que o cristão verdadeiro ama a Deus e ama o seu próximo. Ele tem relacionamento social com base no amor. Ele diz isso. O verdadeiro cristão tem que provar que é cristão amando. Ele coloca isso. Depois agora ele salta, no meio ele fala sobre essa questão da maturidade. Ele fala sobre a batalha que você tem que vencer o maligno, fala desse relacionamento do cristão com o mundo, e quando ele chega no versículo 18, ele volta na terceira prova. João coloca na sua carta 3 provas: a prova moral, a obediência à palavra, a prova social, o amor, e ele vai fazer agora a terceira prova, a prova doutrinária, que é esse texto que nós lemos, e ele vai continuar falando sobre isso. Então, ele vai colocar aqui sobre a questão, a diferença entre os hereges e o cristão genuíno. E, infelizmente, meus irmãos, nós não gostamos muito de tratar desse texto, porque esse texto é pesado, porque esse texto fala que, às vezes, pessoas vão se afastar da igreja do Senhor, exatamente porque não querem a palavra, e muitos deles por serem hereges. E hereges no sentido de não quererem a palavra de Deus conforme ela é. E João vai dizer que ele
que essas pessoas até saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Então nós vamos iniciar, primeiramente, falando sobre aquilo que o texto nos ensina. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver aqui, a doutrina que nós encontramos aqui. E no versículo 18, ele vai fazer uma colocação que ele diz, quando ele diz, é a última hora, como ouviste que vem o anticristo. João não está falando aqui da última hora como hora cronológica. Algumas pessoas pensam que João achava que Jesus viria logo depois da sua morte ou logo nos seus dias. João não está falando disso. João não está tratando da ordem cronológica, porque ele sabe que Jesus disse que ninguém sabia da hora que ele voltaria. O que João está tratando aqui, nesse primeiro ensinamento doutrinário que ele põe aqui, é que já está implantada a última era, ou a última fase da humanidade no que se refere à volta de Cristo. Jesus veio e a partir da sua primeira vinda, as coisas já estão acontecendo e já está sendo preparado a sua segunda volta. Por isso ele vai afirmar que o anticristo virá, e ele diz também que outros anticristos já têm surgido, por isso nós conhecemos que é a última hora. O que João está dizendo? Ele está dizendo que a heresia que está sendo lançada sobre a igreja ou no mundo já é uma demonstração que os tempos estão se findando. Então a primeira coisa que João coloca aqui é: nós estamos vivendo já o princípio do fim. Ele não estabelece data, ele não estabelece período, mas ele está dizendo, a partir da vinda de Jesus, a partir da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, começou o fim. Quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas o fim começou. E a prova de que o fim começou é que existe entre nós anticristos. E essa expressão anticristo que ele coloca aqui, ele está se referindo a pessoas que são contrárias a Cristo, ou pessoas que pregam, não que são contras, mas que pregam aquilo que Cristo não pregou. Então ele não está dizendo somente que são pessoas que são anticristos, mas eles são pessoas que imitam a Cristo ou que se opõem a Cristo. Então ele vai dizer que essas pessoas estão aí. Uma outra questão que nós precisamos, uma segunda questão doutrinária que nós precisamos de entender aqui nesse texto, é que eles dizem assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, nós temos uma tendência hoje de nos preocupar em excesso com questão de gente dentro da igreja visível, que é essa igreja que nós estamos vendo. Nós temos uma preocupação muito grande com aqueles que se afastam da igreja, ou muitas vezes nós usamos de todo o nosso esforço para manter as pessoas na igreja. É claro que nós não podemos afastar as pessoas, mas o texto está dizendo que eles saíram do nosso meio porque não eram um dos nossos. Nós não gostamos desse texto, porque às vezes ele é muito forte aos nossos olhos. Mas tem duas doutrinas importantes aqui nesse texto, que nós precisamos de entendê-las e precisamos de aplicá-la na nossa vida. A primeira delas, que nós encontramos aqui nesse versículo, é que ele está dizendo que eles saíram porque não eram. Porque se fossem, teriam permanecido. É a doutrina da perseverança dos santos.
O que João está dizendo? Se eles fossem verdadeiramente cristãos, se eles quisessem realmente a palavra de Deus, se eles quisessem realmente viver aquilo que o Senhor quer que eles vivam, eles teriam permanecido. Por que João está dizendo isso? Porque João vai afirmar no versículo seguinte que nós temos a unção que traz o conhecimento. Ele vai falar dessa mesma unção no versículo 27, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. O que João está se referindo? Que unção é essa? É aquilo que João disse no capítulo 14 do seu Evangelho, no capítulo 16 do seu Evangelho, quando ele diz que Cristo iria e enviaria o Espírito Santo que estaria em nós e que nos ensinaria todas as coisas, nos lembraria de todas as coisas. Então o que João está dizendo é que esta unção que está em nós é o Espírito Santo. Então, o que ele diz no versículo 20, ele diz, e vós possuís unção. Ou seja, aqueles que permanecem na igreja visível, que têm temor de Deus, que perseveram na palavra, é porque têm o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, ele vai fazer essa afirmativa do versículo 19, que nós não gostamos. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram um dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ele faz uma afirmativa, se eles fossem verdadeiramente cristãos e quisessem a palavra, não teriam saído do nosso meio. Teriam permanecido no nosso meio. Meus irmãos, esse texto é complicado, porque essa unção que vem do Senhor, João está se referindo ao Espírito Santo, aquele Espírito que persevera, que mantém as pessoas nos caminhos do Senhor, que mantém a igreja como o corpo de Cristo, que mantém a igreja unida, que mantém a igreja com comunhão. E aqui ele vai ensinar uma outra doutrina que nós precisamos de entender. A primeira que ele ensina aqui é sobre a perseverança dos santos, que é o Espírito Santo que mantém. A outra doutrina que ele ensina aqui é a doutrina da igreja. O que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando que aqueles que não são, vão se afastar. Não resistem. E quando nós lemos alguns comentaristas desse texto, eu vou citar dois aqui, John Stott, o inglês, e João Calvino, eles falam que esse texto nos mostra que o Senhor separa o trigo da palha. E esse trigo que o Senhor separa da palha, separa na igreja visível. Então, o que João está dizendo? Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A que João está se referindo, meus irmãos? Aquilo que ele disse lá no capítulo 1. Pessoas que pregavam que poderiam ter comunhão com Deus estando em estado de pecado. Vocês lembram do capítulo 1? Quando ele faz as 3 perguntas, que ele diz, aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas vive na prática do pecado, é mentiroso. Aquele que diz que não tem natureza pecaminosa é mentiroso. E aquele que diz que não peca é mentiroso. Então ele está dizendo que esses hereges, chega uma hora que Deus os afasta da igreja. Eles não são do nosso meio. Por isso, meus irmãos, nós às vezes entendemos que a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes. Ou ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela. Por isso,
a gente vê que às vezes as pessoas não querem viver a palavra e não querem ouvir para que não sejam confrontados com ela. Então ele está dizendo, principalmente nesse versículo 21, ele diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede de vós. Ele não está dizendo coisa nova para a igreja. Ele está dizendo aquilo que vocês já sabiam. Ele está dizendo: eu não estou escrevendo coisa nova, não vos escrevi porque não saibais, vocês já sabem. Vocês já sabem a verdade. Vocês já conhecem a palavra, vocês já conhecem a doutrina. Então João está dizendo que as heresias surgem pela busca, muitas vezes, meus irmãos, das novidades. É muito comum você ver isso. As pessoas querem procurar novidade na Bíblia. João está escrevendo: eu não escrevi coisa nova. As coisas do Senhor já estão aí. Meus irmãos, infelizmente, as grandes heresias, elas às vezes surgem do desejo de novas ideias. Por isso, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz: haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Paulo avisando a Timóteo: vai chegar o dia em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, eles não vão querer ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo diz isso a Timóteo: olha, vai chegar o dia que você vai pregar a sã doutrina e as pessoas não vão querer. Elas vão querer se cercar de mestres que falam aquilo que é agradável aos ouvidos. Meus irmãos, é o que acontece hoje. É o que acontece hoje. E aí nós precisamos de entender o seguinte: com relação a esse texto, o que nós precisamos de aprender sobre Deus? O que Deus é para nós nesse texto? Primeiro, é que só o Senhor pode nos manter dentro da igreja dele. Você tem que crer nisso. Só o Espírito de Deus pode te manter dentro da igreja dele. O primeiro ensinamento que você tem que ter é que se o Espírito do Senhor não te manter dentro da igreja dele, ouvindo a palavra, você vai se cansar e você não fica aqui. Ninguém se permanece na igreja pelas suas próprias forças. Por isso, muitas vezes as pessoas ficam tempos e tempos e vai chegando um determinado momento, a palavra vai caindo e aí daí ela produz o seu devido fruto. Qual é o fruto? Ou a pessoa se edifica, cresce na fé pelo conhecimento da palavra, ou ela se afasta. Se você lembrar da parábola do semeador, está lá. Semente cai em determinado solo, que tem pedra por baixo, cresce um pouco e morre, porque a raiz não é profunda, cai na beira do caminho, o inimigo rouba, ou cai no meio dos espinhos, e aí diz que as coisas dessa vida, as provações vão, ou seja, a pessoa abandona. E nós vamos ver muito disso no decorrer da vida. É o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos leva até o final. E como dizia minha sogra, a caminhada é longa. Se o Espírito Santo não tocar no seu coração e não te mantiver nos caminhos do Senhor, você não resistirá. João está confirmando, meus irmãos, essa verdade. Jesus enviou o Espírito Santo para nos orientar, para nos consolar, para guiar e nos manter firme. E aqui nós precisamos de entender uma coisa. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas fiquem na igreja e não entendemos
que é o Senhor que está tirando. Não aceitamos, e hoje nós vivemos uma síndrome de igreja que Deus abençoa, igreja que tem muita gente. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. As multidões iam até o Senhor Jesus, e ele olhava para aquela multidão e falava: vocês estão andando atrás de mim porque vocês querem comer. Vocês estão andando atrás de mim porque vocês querem ver milagres. E diz, apóstolo João vai dizer exatamente lá no seu evangelho, no 2º capítulo, nos últimos versículos, ele vai dizer que Jesus não confiava naquelas pessoas. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque na verdade esse texto nos ensina que Deus é que persevera com seu povo, Deus é que te mantém na igreja, e Deus tira também da sua igreja aqueles que não fazem parte dela. Ele tira. E aí nós precisamos de tomar cuidado, porque como que nós estamos nesse texto? Primeiramente, você tem que entender que o homem sem Cristo, ele quer agradar a Deus por causa da sua religiosidade. O homem sem Cristo, ele quer agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Ele quer agradar a Deus porque ele se torna um religioso. Ele se torna um religioso. Então ele acha que pela sua aparência, por carregar uma Bíblia debaixo do braço, por vir à igreja, ele está agradando a Deus. Meus irmãos, ninguém agrada a Deus pelo seu próprio esforço. Você só vai agradar a Deus no dia que você reconhecer o seu estado de pecado e no dia que você realmente confiar em Jesus como seu Salvador e servir ao Senhor exatamente por causa daquilo que Ele é. E nós precisamos de entender isso, que em Cristo nós reconhecemos o nosso pecado. Em Cristo nós podemos sim adorá-lo, glorificá-lo, engrandecer o nome dEle. Em Cristo. Fora de Cristo nós não conseguimos ficar na igreja. Fora de Cristo nós não ficamos adorando o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu queria fazer umas aplicações muito sérias. Nós vimos que tem uma palavra de Deus para a nossa vida, que nos mostra que é o Senhor que nos persevera, é o Senhor que nos mantém na igreja, é o Senhor que tira. Nós vimos que Deus é que cuida da sua igreja, Deus é que nos mantém, Deus é que age nas nossas vidas, que sem Cristo nós não ficamos, e aqui eu gostaria que nós estivéssemos tomando cuidado com algumas coisas. Primeiro delas, cuidado com os hereges. Cuidado com os hereges. A palavra de Deus diz que eles estão no nosso meio. E quem são os hereges? Os hereges não são aquele que vai chegar na frente da igreja e dizer assim: Jesus não é Deus. Isso aí, quando a pessoa falar um negócio desse, você corre dela. O grande problema dos hereges é que eles se fazem apresentar como anjo de luz. Eles fazem pequenas distorções na palavra. E muitas das vezes nós nos afastamos da igreja e da palavra de Deus por causa de pequenas coisas. Por isso, tome muito cuidado com aqueles que pregam querendo satisfazer os desejos humanos. Cuidado com aquela pregação que faz com que você no final dela fique muito alegre, muito feliz. Claro que tem pregação que nos faz ficar alegre, feliz. Por exemplo, a pregação que diz assim: você é um pecador, seu pecado vai te levar para o inferno, mas Jesus morreu por causa de você. Isso tem que trazer pesar no seu coração porque você é pecador, mas alegria porque Jesus morreu por você. Pregação que faz com que você entenda que por causa do sacrifício de Cristo, você vai morar com Ele eternamente.
porque ele conseguiu restaurar o relacionamento seu para com o Pai que te ama. Isso nos traz alegria. Mas aquela pregação que faz com que seu ego, que faz com que as suas emoções venham aflorar, sem um entendimento real de quem você tem que tomar cuidado com ela. Porque muitas vezes, meus irmãos, os hereges, eles querem que você fique na igreja, simplesmente porque acha e prega que a religiosidade vai te manter em comunhão com Deus. O que é que João está dizendo, meus irmãos? Cuidado. Cuidado com essa ideia de igreja em igreja. Cuidado com essa ideia de que eu posso ficar fora da igreja, porque lá na internet eu vou ouvir o precador que eu gosto. Cuidado com isso. Cuidado com a ideia de que você pode sair da igreja porque você não está gostando disso ou daquilo. Meus irmãos, você só pode sair de uma igreja no dia que essa igreja estiver falando contra a palavra de Deus. E saiba de uma coisa, nós sempre teremos conosco pessoas infantis, crianças, filhinhos, que João já disse, jovens fortes, que vencem o maligno, pessoas que estão firmes e pessoas maduras. Nós sempre teremos isso. Nós vemos isso na igreja primitiva, nós vemos isso na igreja de Corinto, quando Paulo vai dizer, eu escrevo a vocês, mas vocês ainda precisam de leite, porque vocês estão sendo crianças em Cristo. Meus irmãos, nós vamos encontrar tudo isso na vida dos apóstolos, na vida do Senhor Jesus, com aqueles apóstolos que brigavam entre si para saber quem ia ficar ao lado do Senhor. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas, porque nós não temos direito de sair da igreja do Senhor. Essa ideia de que, eu saio daqui na hora que me der vontade, meus irmãos, cuidado com isso. Porque o texto diz, saíram porque não eram um dos nossos. Você tem que pensar muito nos motivos pelos quais você pensa em se afastar da igreja do Senhor. Cuidado com a ideia de que vou escolher uma igreja para mim. Cuidado com a ideia de que eu vou escolher uma igreja que eu me identifico. Você nunca vai se identificar com a igreja do Senhor, a não ser que o Senhor te coloque verdadeiramente no seu coração, que você tem que submeter à igreja dele, você tem que submeter aos líderes espirituais que o Senhor levanta para a sua igreja. Você tem que enfrentar os problemas e amadurecer dentro da igreja. Tem gente que fica dentro da igreja com pirraça, tem gente que fica dentro da igreja com um monte de bobagem. Quando você fala alguma coisa, não fico aqui mais. Por quê? Porque me chamaram a atenção. Pecador. Ninguém pode chamar atenção? Até pastor, meus irmãos. Não, eu saio dessa igreja porque o presbítero falou isso comigo. O presbitério chamou minha atenção, eu vou para outro lugar. Mas, irmãos, nós temos que amadurecer. Nós temos que amadurecer. E cuidado para que a gente não seja daquele tipo de pessoa que não pode ser confrontada nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas falhas. Nós temos que tomar cuidado. Eu não vou na igreja enquanto eu estiver com raiva porque me falaram isso, me falaram aquilo. Meus irmãos, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para crescer, amadurecer. Nós estamos aqui para caminhar. E aí, nós precisamos tomar cuidado, porque, na verdade,
as mensagens que ouvimos são mensagens que têm que confrontar o nosso caráter, que têm que tocar no ponto mais sensível da nossa vida, para que a gente mude e amadureça, para nos tornarmos realmente a noiva de Cristo. Porque sem o amadurecimento, nós nunca seremos noiva, seremos verdadeiramente a vida toda criança, e criança não pode ser noiva. Nós sabemos disso. Quando Jesus diz que Ele vem buscar uma noiva, Ele vem buscar alguém preparada para um casamento. E a igreja do Senhor tem que estar preparada para esse momento de encontrar com o Senhor. Pessoas que muitas vezes querem ouvir aquilo que não te incomoda, mas querem ouvir aquilo que te faz feliz. Irmãos, se você quer caminhar com o Senhor, prefira aquilo que te incomoda do que aquilo que te faça feliz. Porque o que te incomoda vai fazer com que você repense a sua vida, que você se coloque dentro da palavra, e você aceite a palavra como ela é, aplique no seu coração, assim você crescerá para a glória do Senhor. Cuidado com o liberalismo moderno, travestido de aceitação do outro como ele é. Esse é um liberalismo moderno, onde você diz assim, não, você tem que aceitar o outro como ele é. Meus irmãos, nós não temos que aceitar ninguém como ele é, nós temos que aceitar as pessoas como Jesus quer que elas sejam. Nem eu posso me aceitar como eu sou, eu tenho que me aceitar dentro dos padrões bíblicos. Ou seja, o que determina a minha vida é a verdade bíblica. Não é a psicologia, não é a sociologia, não é o que o mundo ensina. Porque as coisas do mundo são do mundo. E elas não têm parte com Deus. Então nós precisamos de tomar muito cuidado. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: não se preocupe com a palha. A palha será separada do trigo e queimará. Não se preocupe com a palha. Se preocupe se você é trigo. Aí sim. Se preocupe em ser trigo. Se preocupe em crescer como trigo. Se preocupe em ser. Não se preocupe com a palha. A palha, ela ficará até a hora que o Senhor soprar e separar a palha do trigo. E a palha, nós sabemos que ela não vai aqui falando do mineiro, né? Não vai para o paiol, aonde se guarda o trigo, o arroz, o feijão. A palha vai ser queimada. O que vai verdadeiramente estar na casa do Senhor para sempre é o trigo. Esse sim, o Senhor vem buscar o trigo. Por isso, não se preocupe com a palha. Saíram do nosso meio e sairão do nosso meio todos aqueles que não forem dos nossos. Ou vão sair antes de Jesus voltar, ou sairão no dia que Jesus voltar. E que esse texto não sirva de preocupação para com as nossas vidas, porque às vezes nós nos preocupamos muito com aqueles que andam atrás de ventos de doutrina, que andam atrás daquilo que traz alegria aos próprios ouvidos. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Preocupe-se sim no que é que está passando pela sua cabeça ou no seu coração que te faz afastar da igreja do Senhor. Cuidado com isso, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. E a igreja visível, nós sabemos que no meio dela tem pessoas que verdadeiramente fazem parte da igreja invisível, tem pessoas que não fazem parte da igreja invisível, mas que você possa fazer parte dessas duas igrejas para a glória do Senhor. Que o Senhor
te abençoe e que você persevere nos caminhos do Senhor, porque o Espírito do Senhor vai te manter nos caminhos dele. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Agradecer, ó Deus, porque uma prova real da nossa vida com o Senhor é exatamente nos mantermos na igreja do Senhor, firmes, ouvindo, sendo moldados pela tua palavra, sendo moldados pela disciplina do Senhor, e que nós, ó Deus, não venhamos nunca nos afastar da tua igreja, porque o Senhor vem buscar a igreja do Senhor. O Senhor vem buscar a noiva, o Senhor vem buscar o teu povo, e nós precisamos de entender isso. Precisamos, ó Pai, de receber a tua palavra com o nosso coração aberto, para que possamos vivê-la para a glória do teu nome, independentemente daquilo que falam ou daquilo que possam tentar nos afastar do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos estar cada vez mais firmados nos caminhos do Senhor. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do Pai, que nos amou da eternidade, e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Pode sentar, meus irmãos.